Olá, que a graça e a paz de Deus nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. São todos bem-vindos para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje vamos estudar sobre a cobiça. É o estudo de número 165. É um estudo amplo, composto por 35 perguntas e respostas, entre 35 e 37. E vou procurar ser bem sucinto para o estudo não ficar muito longo. Então eu convido a você agora que se ajoelhe juntamente comigo e vamos elevar aos céus uma prece. Pai Santo, Deus Eterno, Pai de amor, bondade, misericórdia, longanimidade, somos gratos, Senhor, por poder estudar mais uma vez a Tua Palavra e nos rendemos aos Teus pés ajoelhados, em atitude de reverência, pois santo, santo é o Teu nome, Senhor. E nós nos humilhamos, suplicando que o Senhor tenha piedade de nós e nos dê, Senhor, a verdadeira compreensão sobre a Tua Palavra e sobre a nossa condição. Nos ajude a compreender o tema, Senhor, esse tema da cobiça, e nos ajude, Senhor, para que não sejamos cobiçosos, mas que nós sejamos pessoas altruístas, cheias do Teu amor, bondade e misericórdia. Nos abençoe, mais uma vez te pedimos, e a cada verso que lemos na Bíblia, nos ajude a compreender e sermos transformados pelo Teu poder, a Tua graça, o Teu amor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A cobiça, juntamente com o orgulho e o egoísmo, podem ser considerados os três aspectos centrais que deram origem ao pecado no próprio céu, no coração de Lúcifer. Pois ele cobiçou a posição e a adoração que pertencia a Cristo. Ele queria ser honrado por Deus, assim como Cristo era honrado por Deus. Então nós vamos agora, nesse estudo, composto por 34 perguntas. Eu disse 35 a 37, mas são exatamente 34 perguntas e respostas e mais algumas notas. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito desse tema, que é tão sério e é tão intrínseco à natureza humana, não é? A pergunta número 1 é a seguinte: que advertência fez Cristo quanto à cobiça? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, verso 15. A palavra usada aqui é avareza, que tem o mesmo sentido que cobiça, né? Então Jesus nos orientou para nos acautelarmos e nos guardarmos contra a avareza, né? Porque a vida não é só o que as pessoas possuem. E é triste quando as pessoas, ao conversarem umas com as outras, perguntam o que ela tem, né? Ah, você tem casa? Você tem carro? Você tem moto? Já me fizeram essas perguntas. E é muito mesquinho essa atitude, né? Uma atitude muito mesquinha. Vamos para a pergunta 2. Que mandamento proíbe esse pecado? Não cobiçarás, Êxodo 20, 17. Cobiça é o desejo desordenado, excessiva ambição de posse, especialmente de dinheiro. Avareza, no dicionário de Webster. Então, como nós vimos aí no dicionário, a cobiça é o desejo desordenado, é aquele desejo excessivo, é aquele desejo doentio, é a excessiva ambição de posse, especialmente de dinheiro, né? Ou de bens materiais, casas, terras, joias, relógios, apartamentos, ou relacionamentos, né? Conquistas pessoais de mulheres, de homens, seja lá o que for. Então é um pecado realmente muito perigoso,
e que tem afetado muitas almas. Pergunta 3. Que mostrava ser esse princípio forte no homem rico que já tinha em abundância? E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens, e direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, folga. Lucas 12, 18 e 19. E a pergunta 4, que lhe disse Deus? Vamos ver o que Deus disse desse homem então. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem serás? Lucas 12, verso 20. Quem pediria a alma daquele homem, né? Creio que os demônios, porque eles não podem fazer nada que não esteja dentro da permissão de Deus. E quando nós damos brecha, e o inimigo pede, como ele pediu também a Jesus para cirandar Pedro, como Jesus disse: olha Pedro, Satanás me pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por vós para que a sua fé não desfaleça. Jesus rogou ao Pai, né, por Pedro, para que a fé dele não desfalecesse. Então, igualmente hoje, Satanás ele está exigindo a alma de muitas pessoas que estão dando a brecha da cobiça, do egoísmo, da ganância, do orgulho. Pergunta 5. Que aplicação dessa parábola fez o Salvador? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Lucas 12, 31. Pergunta 6. Como classifica Paulo a cobiça? Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3, 5. Nota: não vos afoiteis muito ao largo no perigoso mar dos confortos deste mundo. Aproveitai o bem que Deus vos concede, mas dizei a seu respeito: ele passa. Pois na verdade não é senão uma provisão temporária para uma temporária necessidade. Nunca permitais que os vossos bens se tornem vosso Deus. Falou isso aí foi Spurgeon. Então, nós precisamos ter essa consciência, né? Que a avareza, a cobiça é idolatria. Eu até mudaria essa palavra, né? É a egolatria, é a idolatria do ego, da satisfação pessoal. Pergunta 7. Que trazem sobre a humanidade esses pecados? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Colossenses 3, verso 6. Então essas coisas elas atraem a ira de Deus. Precisamos ficar bem atentos para que a ira de Deus não venha sobre nós ao dar essa brecha, né? Pergunta 8. Que duplo serviço diz Cristo ser impossível? Não podeis servir a Deus e a Mamon. Lucas 16, 13. Então hoje muitas pessoas aí estão querendo servir a Deus e a Mamon, né? A Deus e o dinheiro. Tem uma teologia especialmente para isso, chamada teologia da prosperidade, que prega apenas conquistas financeiras e não evolução espiritual, né? E não humildade, humilhação, e não beneficência, fazer o bem, né? Pergunta 9. De que pecado eram culpados os fariseus? E os fariseus que eram avarentos ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Lucas 16, 14. Então olha só que terrível. Além de serem idólatras, né, ególatras, eles zombavam do mestre celestial que os ensinava aquelas coisas. Pergunta 10. Que respondeu Jesus a isto? E disse-lhes: vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações, porque o que entre os homens é elevado perante Deus é abominação. Lucas 16, 15. Então, muitos que hoje aí são aclamados homens de Deus, entre aspas, homens ricos, milionários, são aos olhos do mundo e da igreja, né, homens elevados, homens espirituais, tremendamente abençoados por Deus. Mas perante Deus eles são abominação. Pergunta 11. Como considera Deus a cobiça?
Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri. Isaías 57, 17. Então o Senhor se indigna, né, contra esse pecado. Pergunta 12. O que esse pecado levou a Acã? Aqui esse pecado levou a Acã. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-os. Josué 7, verso 21. Então, o pecado de Acã, ele afetou o acampamento inteiro de Israel, né? Eles foram derrotados perante Ai. Por quê? Porque tinha um único homem ali que tinha pegado coisas daquele acampamento que o Senhor feriu. O anjo do Senhor feriu 185 homens, se eu não me engano. Mataram todos aqueles exércitos ali que estavam para lutar contra Israel e deixaram muitos despojos. E o Senhor falou que não era para pegar nada. E Acã foi lá e pegou essas coisas, né? E isso prejudicou a próxima campanha militar de Israel. Vamos para a pergunta 13. Pela cobiça, que foi Judas levado a praticar? E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe o entregar. E eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram dar-lhe dinheiro, e buscava como a entregaria em ocasião oportuna. Marcos 14, 10 e 11. A história de Judas é muito conhecida, né? Ele era ladrão também. João, no seu evangelho, diz que ele era ladrão. Ele ficava com a bolsa e ele pegava daquele dinheiro que era depositado ali para o subsídio, para o sustento de Jesus e dos 12 apóstolos, né? E daqueles mais íntimos ali que o seguia. Pergunta 14. Por que hão de ser perigosos os últimos dias? Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, 2 Timóteo 3, 1 e 2. Então, esse é os nossos dias, né? Nós estamos vivendo nos últimos dias e os homens estão exatamente dessa forma, amantes de si mesmos. Não amam mais o próximo, não se preocupam com o bem do outro e sim com o próprio bem-estar. São avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos. Pergunta 15. Que parábola disse Jesus a fim de corrigir o falso ponto de vista dos fariseus de que a riqueza era sinal de favor especial para com Deus? Que é exatamente o pensamento hoje da maioria dos líderes religiosos. Eles acham que riqueza é sinal de favor especial para com Deus. Então, eles também têm o mesmo espírito dos fariseus, têm o mesmo sentimento dos fariseus. Incorrem no mesmo pecado dos fariseus. Vamos ver a parábola que Jesus contou sobre isso. A parábola do rico e Lázaro, Lucas 16, 19 a 31. Jesus contou essa parábola, que é uma ilustração, não podemos criar uma doutrina dessa parábola, né, do tormento eterno, da retribuição imediata após a morte, porque já estudamos, já vimos aqui sobre a ressurreição e tudo mais, mas Jesus contou essa parábola aí para alertá-los de que dificilmente um rico entraria no reino dos céus. Vamos para a próxima pergunta, pergunta 16. Quem indicou ele como sendo um dos perigos da posse de riquezas? Vejamos. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Marcos 10, 23 e 24. E quão difícil é para os que possuem riquezas não pôr nelas a confiança. Muito difícil, né? Porque as pessoas acreditam que o dinheiro vai proporcionar a elas tudo o que elas precisam. E não é bem assim, né? Existem coisas que o dinheiro não compra. Por exemplo, a paz é uma delas. A consciência tranquila é outra. Saúde é outra. Por mais que você possa ir em bons médicos, ter bons tratamentos e tudo mais, mas a saúde é um bem que é só Deus que pode dar, né? Pergunta 17. Em regra, qual é a classe que aceita o Evangelho?
Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago 2,5. Então essa classe, especialmente, é ela que aceita o evangelho. Porque os ricos, eles estão satisfeitos consigo mesmos, né? Eles estão confortáveis. Geralmente nessa condição ninguém procura a Deus. Próxima pergunta, 18. Quão difícil, disse Cristo, é entrar um rico no reino de Deus? É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Marcos 10, 25. Mesmo que Cristo aqui se refira a uma porta pequena e baixa nos muros de Jerusalém, chamada o fundo da agulha, porque era apertada, né, para o pessoal passar, como pensam alguns, ainda permanece a força da declaração, pois antes de o camelo poder entrar por essa porta, era necessário tirar-lhe a carga e ele ajoelhar para aí introduzir-se. Então, realmente, é impossível, eu diria até mais longe, é impossível um rico entrar no reino dos céus. Sabe por quê? Porque ele não vai levar suas riquezas para lá. Então, para ir para o céu, ele tem que ir pobre. Entenderam a lógica da questão? Então só os pobres vão entrar no céu. Os pobres de bens deste mundo, de bens materiais, né? Mesmo que sejam ricos, porque vai ficar tudo aqui, né? Pergunta 19. Por que o jovem rico que desejava a salvação não estava disposto a vender o que tinha e dar esmolas, como Cristo lhe disse? E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Marcos 19, 22. Então, aquele homem, ele era pobre. Porque não era ele que possuía riquezas, eram as riquezas que o possuíam. Ele era tão escravo das riquezas que ele não podia deixar as suas riquezas, vender as suas riquezas para os pobres, para seguir a Jesus e receber as maiores riquezas que existem, que são as riquezas celestiais. Pergunta 20. Que declaram as Escrituras quanto ao amor ao dinheiro? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. 1 Timóteo 6, verso 10. Pergunta 21. Que males sobrevêm aos que se determinam a enriquecer? Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e ruína. 1 Timóteo 6, verso 9. Se fôssemos aqui falar todas as coisas loucas e nocivas que os homens que querem ficar ricos passam a sofrer, daria só um estudo bíblico só sobre esse verso aqui de 1 Timóteo 6, verso 9. Mas vamos adiante, pergunta 22. Quem dá ao homem capacidade para adquirir fortuna? Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele o que te dá força para adquirir riqueza. Deuteronômio 8, 18, na versão Almeida Corrigida Fiel. Pergunta 23. Como podem todos, ricos e pobres, honrar a Deus? Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Provérbios 3, verso 9. É assim que podemos honrar a Deus, né? Não só de boca, de palavra, mas também com aquilo que Ele nos concedeu em posses. Pergunta 24. Que advertência é feita quanto às riquezas? Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Salmo 62, 10. E muitos estão colocando o seu coração nas riquezas, né? Pergunta 25. Que traz ao homem reter as riquezas? Há mal que vi debaixo do sol e atrai enfermidades as riquezas que seus donos guardam para o seu próprio dano. Eclesiastes 5:13. Olha, diz que atrai até enfermidades, né? E quantos ficam aí doentes, estressados, depressivos, com síndrome do pânico, com problemas de estômago, porque o estresse e irritação causa também problema de estômago e uma série de outros problemas devido a quê?
devido às riquezas que as pessoas acumulam para o seu próprio dano. Pergunta 26. Que recomendação é feita aos ricos? Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras. Essa riqueza poucas pessoas querem, né? Repartam de boa mente e sejam comunicáveis, que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Está bem explicado, né? Próxima pergunta, pergunta 27. Que é enriquecer sem acrescentar dores? A bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Provérbios 10, 22. E aqui eu quero fazer uma observação. Muitas pessoas se iludem dizendo que todas as suas riquezas são bênçãos de Deus. Tudo que eles conseguiram são bênçãos de Deus. Mas isso é um engano, porque Satanás também pode oferecer coisas deste mundo, posses. Ele não ofereceu para Cristo, tudo isso te dou se prostrado me adorares. E muitas pessoas têm feito pactos com as trevas para alcançar riqueza e fama. Mas o que realmente enriquece é a bênção do Senhor e não as propostas de Satanás, né? Pergunta 28. Como se obtém as verdadeiras riquezas? O galardão da humildade é o temor do Senhor. Ou melhor, o galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas e honra e vida. Provérbios 22, 4. Então, é isso que são as verdadeiras riquezas. Humildade e o temor do Senhor. Temer a Deus. Temer no sentido não de ter medo, mas de obedecer, de ter reverência, de ter espírito de contrição perante o Todo-Poderoso, sabendo que Ele é o dono não só de tudo que tem nesse mundo, mas de cada um de nós, né? Ele disse, todas as almas são minhas, assim como a alma do Pai e do Filho, a alma que pecar, essa morrerá. Pergunta 29. Como considerava Moisés o vitupério de Cristo? Tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Hebreus 11, 26. Vitupério é a vergonha, né? É o desprezo que a pessoa passa por servir a Cristo. Então ele tinha isso como as maiores riquezas do que as riquezas do Egito. Ele abriu mão de tudo aquilo, né? Pergunta 30. Que duas classes de ricos são mencionadas na Bíblia? Há quem se faça rico não tendo coisa nenhuma. São os chamados metidos a ricos, né? E quem se faça pobre tendo grande riqueza. Provérbios 18, 7. Em Lucas 12, 16 a 20 se acha um exemplo da primeira classe. E em Atos 4, 34 a 37 encontram-se exemplos da segunda. Ou seja, de pessoas que não têm coisa alguma, né? E acham e se fazem de ricos. E a segunda, aqueles que são pobres, se fazem de pobres, mas têm grandes riquezas. Depois vocês podem consultar essas passagens. Vamos para a pergunta 31. Que solene advertência é dirigida aos ricos que nos últimos dias terão amontoado tesouros e oprimido os pobres. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias. Olha, ricos sendo chamados de miseráveis, né? Que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas e os vossos vestidos comidos da traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerá como fogo a vossa carne. Entesourastes para os últimos dias. Eis que o jornal dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras, e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Deliciosamente vivestes sobre a terra e vos deleitastes, cevastes os corações como num dia de matança. Tiago 5, 1 a 5. Então essa será a sentença, né? Aos ricos aí que estão amontoando e sendo desonestos, sendo
não remunerando bem os seus funcionários, aqueles que trabalham para eles, né? Enfim, vamos para a pergunta 32. Poderão o ouro e a prata livrar no dia da ira? Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Sofonias 1,18, ver também Provérbios 11,4. Então não adianta. As riquezas não vão livrar no dia da ira. Não adianta esses bilionários aí como Mark Zuckerberg, Elon Musk fazer projetos de fazer bancos subterrâneos ou ir para Marte. Não adianta. Não adianta. Nada poderá livrar no dia do furor do Senhor. Pergunta 33 e penúltima. Que farão então os ricos com o dinheiro? A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundícia. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isto foi o tropeço da sua maldade. Ezequiel 7,19. Nota. Quando o vapor América Central, que era um navio a vapor, né, com cerca de 600 passageiros a bordo, naufragou próximo ao cabo Hatteras, a 13 de setembro de 1857, em terrível tempestade, muitos dos passageiros, mineiros que regressavam das minas de ouro da Califórnia, despojaram-se dos cintos em que levavam seu ouro, espalhando o ouro no assoalho do camarote, dizendo que quem quisesse o acompanhasse, não viesse o peso dele em redor de seu corpo levá-los a perecer. Bolsas cheias, contendo em alguns casos milhares de dólares, jaziam em torno intactas. Ninguém mexeu nelas, né? Abriam-se sacolas, derramando reluzente metal no chão, com a prodigalidade do desespero da morte. Certo passageiro abriu um saco e derramou pelo camarote $20.000 em pó de ouro, dizendo que aquele que quisesse satisfazer sua cobiça de ouro podia apanhá-lo, mas passavam por ele sem o tocar, como se fosse a própria escória, como se aquilo fosse esterco, né? Howard Fist Century, páginas 642 e 643. Então, essa história é uma ilustração do que vai acontecer no último dia, né? Mais aí uma nota. Quando o navio Arctic foi a pique em razão de um albarroamento em pleno oceano a 20 de setembro de 1854, um passageiro ofereceu 30 mil libras esterlinas, ou 2.250.000 cruzeiros, não sei se é cruzeiros ou cruzados isso aí, porque o livro é antigo, né? Para que o bote salva-vidas voltasse a buscá-lo, quiseram fazê-lo, mas ele submergiu antes que o conseguisse alcançar. Idem página 614. Uma observação aí, 30 mil libras esterlinas hoje seria 190.967 reais. Última pergunta, 34. Como mordomos dos dons de Deus, que nos é mandado fazer? E eu vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Lucas 16, verso 9. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. 1 Pedro 4, verso 18. Então aqui no primeiro verso nós vemos uma advertência do comportamento de muitos, né? Que estão ganhando amigos com o dinheiro da injustiça, fazendo amizades aí com ricos, desonestos como eles, para que eles sejam recebidos aí nos tabernáculos eternos, mas achando que isso vai ser eternidade, mas não vai ser, né? Isso vai ser a derrota deles. E o segundo verso diz que nós devemos administrar os dons entre os outros, né? O dom como nós recebemos como bons dispenseiros, ou seja, temos que dispensar de forma pródiga e liberal e altruísta os recursos que o Senhor tem colocado à nossa disposição. Então nós concluímos assim o estudo de hoje. Agradeço você por ter estado conosco aí até agora, acompanhando esse estudo. Que o Senhor te abençoe e me abençoe, e que a cobiça não domine o nosso coração, não seja um ídolo na nossa vida, mas que sejamos e que nós sejamos escravos, servos de Deus e não do dinheiro, de Mamon.
Deus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo, se Deus quiser. Tchau!